Olá, meus nenéns, como é que vocês estão? Vocês estão de buenas? Gente, eu espero que sim, que a gente tenha um ótimo dia de sábado, né? Estou aqui para gravar para vocês, então vamos lá, né? Já deixa seu like, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o seu sininho para não perder nenhuma notificação quando eu vim trazer conteúdo aqui para vocês. É um pouco difícil trazer na semana? Mas final de semana eu vou tentar voltar aos pouquinhos para gravar para vocês uns vídeos, conteúdo novo, enfim. Gente, eu acabei de tomar banho. Como vocês podem estar vendo, eu estou com o cabelo hoje solto, todo cacheado. Fiz uma definição bem basiquinha no meu cabelo, bem basiquinha mesmo. E eu estou gostando dele bem cacheadinho. Tá vendo? Do comprimento até as pontas. Tá bem cacheadinho. Vamos lá. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um papo calcinho, né? Eu e as garotadas aí, né? Os garotos também, se quiser ver, pode ver, fiquem à vontade. Mas esse meu vídeo é no intuito pras garotas, né? Então, vamos lá. Gente, teve muita gente que me perguntou no meu direct, por mais que eu não coloquei caixinha de pergunta nem nada no meu Instagram, mas teve muita gente que me perguntou, Jéssica, com quantos anos? Sim, a primeira pergunta é exatamente essa. Com quantos anos você deu o seu primeiro beijo, né? Gente, é um pouco até vergonhoso falar isso. Por quê? Porque eu acho que eu perdi meu primeiro beijo muito velha, né? Velha, assim, em questão dos meus 20 para 21. Então, tipo assim, meu primeiro beijo foi com meu, né? Foi com uma pessoa, né? Que no caso, eu e ele, a gente não tem mais nada junto, graças a Deus. Ele não era pra mim, da mesma forma que eu também não era pra ele. Eu e ele, a gente era o oposto, né? A gente era muito diferente em diversos aspectos, em diversos assuntos. Ele não tinha cabeça para conversar, ele não tinha mentalidade suficiente para resolver os problemas de nós dois juntos. Então, sim, meu primeiro relacionamento foi com o meu primeiro namorado. Isso mesmo. Foi quando eu estava com meus 20 para 21. 20 para 21. A gente já tinha dado alguns beijos antes? Sim. Mas a gente não fez nada além dos beijos. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque, gente, eu sou um tipo de pessoa que eu penso desta forma. O corpo é meu e minhas regras. Então, assim, eu não vou fazer nada com alguém só por fazer ou porque eu não tenho sentimento por essa pessoa. Se for pra mim fazer, eu quero fazer com alguém que eu realmente gosto e que eu sei que estar disposto a ficar comigo, né? Que fecha ali no 10 a 10 e que eu possa contar com ele, não só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Então, assim, eu não quero ficar com alguém só por ficar, entendeu? Como muitas por aí, não estou criticando nem nada, porque cada um sabe o que faz da sua vida e o que cabe, né, na sua vida. Então, assim, gente, eu sou uma pessoa muito recíproca, eu sou muito intensa, eu sou canceriana, né? Tem gente que fala, ai, Jéssica, signo não tem nada a ver com a mentalidade ou com a personalidade de ninguém. Sim, gente, o signo não pode ter nada a ver, só que tem algumas coisas que faz sentido sim. Ao meu ver, faz. Por exemplo, o meu signo, ele é muito protetor, ele gosta muito de sonhar, é um signo muito sonhador, muito romântico, né?
Igual, tem gente que fala, ah, Jéssica, você tem uma personalidade forte. Gente, eu posso até ter uma personalidade forte, mas isso não significa que eu não sou, como eu posso dizer, sentimental. Talvez vocês vejam eu como uma pessoa forte por eu ter uma articulação, né? Por eu saber falar, por eu ser muito cabeça, igual tem colegas minhas que falam, Jéssica, você é muito cabeça. E, tipo assim, por conta da sua idade. Então, tipo assim, nós mulheres temos mais facilidades do que os homens de evoluir mais em alguns assuntos, tá? Não é em tudo, mas na maioria das coisas a gente tem mais vulnerabilidade, a gente amadurece mais rápido que os homens, né? Então, é isso. E assim, teve gente que me perguntou, Jéssica, você está namorando com alguém atualmente? Não, gente. Eu conheço uma pessoa pelo celular já tem 6 anos. Mas eu e essa pessoa, a gente não tem nada definido. A gente não sabe se a gente vai ou não ficar junto. E é isso. Teve gente que me perguntou sobre a questão do meu trabalho. Gente, a questão do meu trabalho é ótimo, tá? Eu realmente não tenho do que reclamar nesse requisito da minha vida, né? Porque foi um emprego que eu pedi muito, que eu rezei e que eu falei pra Deus. Eu falei, gente, eu falei pra Deus, Deus, me abençoa ter um trabalho que eu possa auxiliar o emprego com a minha vida pessoal, né? Como assim, Jéssica? Saber dividir os meus problemas tanto no emprego, tanto no meu pessoal. Porque assim, gente, a maioria das pessoas não consegue dar tempo, né, pra família, aí dá tempo pro trabalho. Só que assim, a gente tem que saber dividir, né, esse nosso tempo. A gente tem sim que ter tempo pro trabalho, da mesma forma que a gente também tem que saber ter tempo também para nossa família. Então assim, eu queria um emprego que eu soubesse ter um tempo para ambos, tanto pro trabalho, tanto para minha família. E também futuramente, se caso eu fazer minha faculdade. Sim, gente. Então, assim, eu tenho que saber memorizar isso e saber resolver, né? Mas vamos lá. Tem gente que falou, Jéssica, por que você e fulano terminou? Como eu havia falado anteriormente, gente, eu e essa pessoa a gente terminou porque não deu certo. A gente era muito diferente um do outro, a gente pensava muito diferente um do outro. A gente tinha a personalidade muito parecida. Por que parecida? Porque ele também tinha uma personalidade muito forte. E eu também. E eu sou um tipo de pessoa, gente, que quando eu não gosto de algo, automaticamente a minha cara fecha e eu fico na minha. Eu fico no meu canto. Eu só quero ficar em paz quando eu não gosto de algo. Pra evitar ficar discutindo, brigando, sabe? Pra não piorar mais a situação. Então, assim, sobre a minha menstruação. Gente, a minha primeira menstruação, eu menstruei com os meus 14 para 15 anos. Eu menstruei quando eu estava com 14 para 15. Eu tinha menstruado quando foi em 2000 e, se eu não estiver enganada, foi em 2017. Não, foi em 2016. Foi em 2016. 2016 eu tinha menstruado a primeira vez logo quando eu terminei o oitava série, né? Já indo pro primeiro ano do ensino médio. Então eu menstruei a minha primeira vez com 14 para 15 anos. Eu menstruei no dia 3 de novembro de 2016, porque fazendo as contas agora, de 2016 para 2019, em 2019 foi quando eu terminei a escola, em 2016 foi quando eu estava na oitava série já no nono ano, porque eu fiz as duas séries juntas, eu fiz a oitava série e nono ano, então foi duas séries juntas. Aí quando eu terminei a oitava série junto com o nono ano, eu já fui automaticamente para o primeiro ano do ensino médio. Em 2017 eu fui para o primeiro ano do ensino médio.
Em 2018 eu já estava no segundo ano do ensino médio e em 2019 eu já estava terminando a escola, né? Que foi o terceiro ano do ensino médio. Então foi isso mesmo, eu menstruei no dia 3 de novembro de 2016. Foi a minha primeira menstruação. Gente, antes disso, eu queria muito ser mocinha. Muito ser mocinha. Quando finalmente desceu pra mim, eu odiei. Por quê, Jéssica? Por que você odiou? Porque, gente, pensa no troço ruim que é usar absorvente. Esquenta a calcinha, esquenta tudo. E assim, gente, se tem uma coisa que eu não gosto é de calor, né? Eu não gosto do tempo de calor. Eu prefiro 1000 vezes o meu mês de aniversário porque é no frio. E assim, quando eu menstruava, né, próximo do meu aniversário, eu ficava tranquila, porque, tipo, era um mês frio, o absorvente não esquentava. Então, tipo assim, aí junto o absorvente, né, no tempo de calor e o calor, né? Conta do clima. Então, assim, era uma porcaria, né? Então, pra mim não dizer outras coisas, porque eu posso ser derrubada aqui no canal. Então, bora assim. Então, em 2016 foi minha primeira menstruação. Ah, e detalhe, antes de eu menstruar, eu ia começar a tomar hormônio para crescimento, né? Pra quem não sabe, eu ia tomar hormônio para mim poder crescer um pouquinho mais, né? Pra mim ter ali no máximo 1,50 m. E, gente, eu não consegui. Eu não consegui tomar o hormônio porque logo quando eu ia começar o hormônio, a bexigueira veio pra mim. A bexigueira é a menstruação. Então, assim, quando eu ia começar a tomar o hormônio pra mim crescer mais um pouquinho, eu não consegui porque a menstruação tinha vindo pra mim. Mas, assim, aí eu parei de menstruar porque eu comecei a tomar o Norestim, né? Que é o anticoncepcional de dias da semana. Lá é uma carteirinha com o remédio. Aí mostra os dias da semana, mostra domingo, aí vai domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim vai. E aí eu tinha que tomar essa cartela pra mim não menstruar mais. Então, assim, se eu deixasse de tomar o remédio, poderia ser que viesse pra mim a minha menstruação. Então, eu comecei a tomar o Norestim logo quando desceu pra mim a primeira vez, que foi quando eu estava com 14 para 15 anos. Eu fui na ginecologista, ela me orientou a tomar o Norestim. Aí eu comecei a tomar o Norestim com 14 para 15 e eu fiquei tomando o Norestim dos meus 14 até os meus 21. Até os meus 20 anos, que foi quando eu troquei pelo Implanol, né? Pra quem não sabe, gente, o Implanol ele é do tamanho de um palitinho de fósforo. Ele é aplicado aqui, o médico vai aplicar aqui. Antes dele aplicar, ele vai dar anestesia geral aqui no local, né? Anestesia local. Então, assim, o que me incomodou quando eu coloquei o Implanol foi por conta da anestesia. Tipo assim, anestesia, quando o médico aplicou, a única coisa que me incomodou foi porque ardeu um pouquinho, mas foi por conta da anestesia. E o médico tinha falado que era normal se eu sentisse alguma ardência assim no local, porque é por conta do efeito da anestesia. Aí ficou roxo aqui, né, no meu braço, por conta da aplicação. Tá vendo? Eu tenho até a cicatrização. Não sei se dá pra ver, mas é um furinho bem pequenininho. Aí eles aplicaram aqui, né, o Implanol, eles furaram aqui e fez um furinho bem pequenininho pra enfiar. Mas foi bem pequenininho mesmo o furo, tanto é que não dá nem pra ver. E tem gente que fala, Jéssica, dá pra sentir ele? Sim, gente, eu passo a mão aqui, ó, tá vendo? Eu passo a mão aqui e dá pra sentir ele bem aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, perto da minha tatu.
Mas olhando assim fisicamente, nem parece que eu tenho ele no meu braço, porque não fica cicatrização, não fica nada. Então, assim, o Implanol, a durabilidade do Implanol é de 3 anos. E a eficácia dele é 99% contra a gravidez. Então, assim, papai, mamãe, mas é mais para as mamães, né? Do que para os papais. Mamãe, se você não quer ter neném, né, tão cedo assim, eu indico você tá indo na UBS próximo do seu